Estamos ao vivo, fica mais escuro. Que engraçado. Olá, é Clara? Bem, boa noite. Que engraçado, escureceu a imagem depois que eu botei a live. Tá boa a iluminação? Me ajuda, Maria Clara. Bruna, boa noite. As crianças já jantaram? Professora Karine já está conosco. Obrigado, Maria Clara. Professora, pede para participar aí para poder te aprovar. Te mandei um. Ai, deu certo. Tô. Foi? Boa noite, todo mundo. Boa noite, Marcos. Acho que eu não estou ouvindo direito. Eu te ouço. Acho que é o fone aqui, peraí. Foi? Eu tô te ouvindo. Você me ouve? Agora foi. Agora tá bom. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Bruna. É bom a Maria gente Clara. checar. Oi? O áudio tá legal aí, pessoal? Tá legal para todo mundo? Aquele esquema aqui, né? Acabei de dar aula agora, 5 minutos atrás. E já emenda na live, vira a chave, né? Sim. Tá com a cabeça no aluno. Ó, a Maria Clara tá dando. Maria Clara já checou minha iluminação e meu áudio. Maria Clara é minha grande amiga. Veio aqui dar uma força. Maneiro. Boa. E já começando, né? Estamos no horário. Esse gancho da sua grande amiga é um gancho para a gente começar. Estamos aqui entre amigos, né? Sim. Entre colegas de profissão, as pessoas que eu já vi que estão aqui com a gente também nesse momento são pessoas da nossa convivência. Então, que seja assim uma grande troca, né? Uma grande oportunidade aí para a gente falar coisas que a gente desenvolveu, que a gente aprendeu, coisas que a gente vem estudando e que podem ajudar nesse momento, né? Momento complexo. Sim. E todo mundo de alguma forma está passando por alguma perda, né? E perdas são situações complexas para se lidar na vida, né? Exige habilidade da gente lidar com perdas, né? Nós não somos, em geral, nós não somos muito bons nisso. Então, independente da magnitude dessas perdas que cada um está passando, elas trazem impacto, né? E aí que a gente possa trazer aqui uma palavra confortante aí para esse período, esperança, né? Coisas para a gente seguir em frente, né? Sim. E aí a Karine, já começando a falar sobre ela um pouco também, assim, eu conheci há algum tempo atrás e teve a oportunidade até de eu fazer um atendimento com a Karine. Sim. Né? E
e já conhecia também ela profissionalmente ali. E, na verdade, assim, eu venho acompanhando, né, bastante esse trabalho, a rede social ajuda com isso. E aí eu vou vendo, assim, o quanto você foi se envolvendo com esse mundo terapêutico, né? Evoluindo também, né? Os processos de autoconhecimento foi muito forte. E aí acaba Pessoalmente, acontecendo, né? é um caminho que a gente segue, assim, né? Para mim também foi assim. Eu fui, na verdade, primeiro buscar para mim, e aí aquilo ali fez tanto sentido para mim, eu achei tão bom É. para mim, quis compartilhar. A gente fica numa fase de até puxar os outros, porque o negócio é tão bom e funciona tanto. Isso é até perigoso, né? Que você quer trazer todo mundo para o autoconhecimento. E não é assim que funciona, né? Então é isso, assim, eu fui acompanhando, fui vendo realmente, assim, o conteúdo, né, daquilo que você vinha trazendo de reflexão, trazendo para as pessoas, de vez em quando a gente comenta algumas coisas ali, né, Sim. tão positivo que é. E mais ninguém melhor do que você para falar um pouco mais sobre isso. Né? Como é que você chegou até aqui? Nossa, uma caminhada. Então, fala resumindo aí. Deixa eu elaborar como foi o processo. Eu digo que a educação física é uma grande cura que foi para mim, né? E eu cheguei nela, não sei como. É algo que as pessoas me perguntam: o que você fez educação física? Eu falei: não sei, acho que eu fui jogada lá. Porque a minha primeira escolha foi a fisioterapia, né? Tanto que todo o meu foco dentro da profissão foi muito para a área da fisioterapia. E aí, nesse processo todo, eu fui me conhecendo e sabendo o que me incomodava. A famosa, o que incomoda em mim, o que me incomoda no outro e nas coisas externas que me atrapalham. Né? E aquele ambiente do fitness, ambiente academia, me irritava profundamente. Mas eu estava nele. Né? Era como uma coisa, uma força que me puxava para aquilo ali. E aí eu fui tendo as minhas vivências dentro dos esportes. Fui para natação, fui para o CrossFit, onde tem o nosso amigo Pablo, que foi uma vivência muito profunda de autoconhecimento ali. Eu digo que eu vivi grandes catarses no boxe de CrossFit, porque foi ali onde tudo começou, onde eu comecei a perceber o que eu fazia com o meu corpo, todas as obsessões de treinamentos exaustivos, a forma como eu lidava com a alimentação, a forma como eu lidava comigo. Então isso tudo veio às claras para mim. Né? E a corpoterapia surgiu nesse caminho. Né? Ela, na Porque verdade, ela é... desculpa Pode te falar. interromper, só Não, para pode falar. o esporte é uma metáfora da vida mesmo, né? É, Ali você tem, de repente, em 30 minutos, em uma hora, dependendo do seu tempo de prática esportiva, você tem uma grande metáfora da tua vida naquele curto espaço de tempo ali, né? As coisas é se um grande revelam. espelho. Isso. É, É um grande espelho. A gente vê em esporte coletivo as pessoas brigando, competindo, e aquilo ali é o lado que elas são. É um lado que elas têm. é. E eu sofria com a competição. Né? Era muito sofrido para mim competir e não estar ganhando. Né? Então, uma dos choros assim que eu tive foi porque eu não ganhei de uma menina lá e aí foi onde tudo começou, né? O que eu tô fazendo comigo? Vivia cheia de dores pelo corpo, lesão atrás de lesão, que não conseguia curar. E aí eu fui olhar para isso tudo, larguei também a educação física nesse tempo, isso foi em 2007, 2007. Isso foi em 2017. Uhum. E aí eu larguei, fiquei um tempo sem trabalhar. E aí fui viver o autoconhecimento e saber por que eu fazia tudo isso. E aí eu cheguei aqui em toda essa reflexão, esses conhecimentos que vão entrando na gente, vão curando a gente vai passando isso para frente. E você Então, trabalha com isso? olha, hoje o meu trabalho ele é muito amplo, porque ele, ele não tem uma coisa linear, é isso e isso, né? Métodos. Ele é uma essência, é uma questão de alma. Eu digo que a corpoterapia é o corpo, mas ele é a alma também.
Então ele é a conexão com tudo, todas as nossas histórias que estão gravadas nesse corpo e que se espelham no esporte, outros se espelham, né, na alimentação, e aí cada, digamos, processo obsessivo ele vai ter uma forma, né? A minha foi pelo esporte. Legal. Registrar a presença aqui do professor Leandro Henrique, Boa grande noite. trabalhou com a gente também, está agora em Portugal, maravilha, professor. E aí, cara, uma questão assim para a gente trazer para o tema, né? Uma das coisas que o esporte mostra para a gente, ensina assim, né? Ensina normalmente de forma dolorosa, É. é que a gente não tem o controle das coisas, né? Então você pode fazer assim uma ótima preparação, você pode cuidar o máximo de detalhes, todo o seu trabalho técnico, de condicionamento físico, de tudo isso, tático, mas acontecem situações na hora da prática e na hora da competição, principalmente, que não estão ao seu controle, né? É a famosa frase lá do Garrincha, atribuída ao Garrincha, pelo menos, que faltou combinar com os russos, né? Sim. Foi cobrado lá no resultado. Ele falou, pô, faltou combinar com os russos, porque não é só o que você faz, né? E aí, de repente, esse período que a gente está vivendo agora é um período disso também, né? Da isolamento, a pandemia. São coisas que, por mais preparado que você esteja, fogem do seu controle. E aí, aquilo que foge do seu controle, às vezes faz as pessoas perderem o controle. Eu me pergunto se a gente está preparado para alguma coisa. Pois é. Porque É um grande questionamento. às vezes são coisas que você nunca vivenciou. Quem de repente teve essa oportunidade de treinar isso no esporte, através do esporte, de repente já tem alguma manha para lidar com isso. Sim. Né? Quem de repente já tomou alguma outra pancada dessa na vida e se reergueu e tal, criou alguma manha também para ele. Mas tem gente que não. Né? Então a coisa foi mais ou menos assim, a gente estava lá no normal, né? Sim. É o normal mesmo. Pseudo-normal. Sim. E aí, de repente, vem a pandemia, ninguém sabe direito o que é, e aí você é colocado no isolamento, em tese, pelo menos, né? Para quem pode e para quem teve um pouco mais de consciência. E colocado literalmente, não é uma coisa que você simplesmente se voluntariou ali, né? Ou necessário. Então a pessoa sai de um estágio, vai para o isolamento, e enquanto a gente está no isolamento, na maioria dos casos, a pessoa está na sua casa, por mais que tenha desafios, né? Porque a pessoa às vezes passa fora de casa, passou a ficar em casa, isso traz um grande desafio. Sim. Você tem incertezas muito grandes e tal, né? Os conflitos com as pessoas que você mora, que passa 12 relacionamento. horas fora de casa, de repente passa 24. Exatamente. Aquelas analgesias que você tinha, né? O trabalho pode ser uma grande analgesia, para você não olhar para suas questões. O lazer, né? O entretenimento é uma ótima forma de analgesia. Eu não estou sendo contra a analgesia, é só porque, de repente, aquilo ali está sustentando a pessoa. Sim. Mas até aí, até o isolamento, eu acho que ainda tem, assim, ainda tinha algum conforto, né? Porque você está em casa, cara, você está com a sua família. A parte mais desafiadora mesmo do negócio é quando você entra em contato com o tal do novo normal. Aí é que o bicho pega. E aí é que eu queria trazer essa muito, sim. Quem eu era antes da quarentena, quem eu sou hoje. 5 meses, 6 meses depois. Todo mundo teve muita transformação. Então, acredito que não tem uma pessoa que não olhou pelo menos para uma questão. Com certeza. E quem não olhou, houveram mudanças, né? Então, tem coisas, assim, um exemplo aqui aleatório que me vem à cabeça.
os especialistas dizem que pelo menos 20% das vagas de emprego no comércio de rua, não voltam nunca mais. Nunca mais. Não é, quando tiver vacina, volta. Não volta mais. Porque esse processo, né, do isolamento acelerou algo que já vinha acontecendo, que era a digitalização, né, do consumo ali e tal. Acelerou muito. O home office, muitas empresas, a partir de agora, vão aderir a isso e não voltam mais ao modelo antigo. O home office foi uma questão muito positiva, porque se a gente pensar, não tem mais trânsito. Quer dizer, não que não exista mais, mas você pode diminuir os trânsitos em 50% nas grandes cidades, poluição. Então sim, eu vejo muitos pontos benéficos, muitos pontos de transformação profundas que é uma questão humanidade precisa passar, né? Transição de nova era, né? A gente está passando por muitas transformações. Assisti alguns vídeos, né, de pessoas, professores, falando que nós co-criamos o Covid-19, porque é um grande medo, né? A humanidade vive numa guerra entre ódio e medo. E de fato, sim, se a gente pensar num nível mais profundo, a gente co-criou mesmo, de fato, para que podemos olhar para nós, curar esses problemas que nós temos através do medo, do ódio, para que fora ressoa, né, de forma mais harmônica. Perfeito. E aí me remete a uma coisa que é o seguinte: aquela pessoa que no normal, no pseudo normal, já estava meia boca, né? Sim. Onde ela estava se sustentando, de repente, através, como a gente falou aqui, do trabalho, da analgesia do trabalho, onde ela estava se sustentando na analgesia do entretenimento, mas ela já estava ali meio cambaleando, aquele mundo ali já não estava fazendo muito sentido, né? Sim. Quando tem uma situação como essa, aí, meu irmão, a tendência é a coisa ficar complicada, né? Por outro lado, aquelas pessoas que já vinham, mesmo antes desse boom de autoconhecimento, né, que agora a gente está vivendo, por imposição, aquelas pessoas que já tinham despertado para isso antes e vinham cultivando de alguma maneira, aí eu não vou nem aqui dizer assim a maneira correta, então que vinha já havia despertado para qualquer prática. É um despertar, né? Isso. Despertar é doloroso. Tende a sustentar melhor esse momento agora, né? Então aquela ideia assim, quem cultiva tem, né? Quem cultiva tem. Se a pessoa por exemplo, ela cultivou financeiramente coisas boas e positivas na vida dela, vai ter agora a pandemia e ela vai conseguir passar bem, né? Se ela cultivou aceitação na vida dela, a capacidade de aceitação, ela vai passar bem por isso. Sim. Do contrário, aquela pessoa que está na neurose lá do controle vai ter dificuldade, né? O que você tem visto sobre isso, assim? Sobre o que? O controle? Essa pandemia? Do cultivo, do que você está vendo? Você está vendo mais pessoas surtando, mais pessoas aceitando? Então, aquilo a gente consegue, né? Depende do foco que a gente dá, vamos dizer assim. Mas eu tenho mergulhado um pouco nas questões do que acontece relacionado a essa transição. O Covid me trouxe muitas questões espirituais, né, do porquê tudo isso e por que afeta a gente, né? Porque que a gente tem que, de fato, olhar para tantas questões. O autoconhecimento, ele vem num momento que é assim, ou olha, ou olha. A gente não está mais no momento de fugir disso, né? Então, isso tudo que eu vejo, que eu leio e que, né, que está acontecendo mesmo. É tipo assim, você não vai procurar
pelo amor, então vamos pela dor. A gente ainda está nessa era ainda de, infelizmente, não pelo sofrimento. Né? O sofrimento ele é opcional. E eu acredito que a gente aprende a lidar com essa dor até ponto de se tornar uma sabedoria. E aí o sofrimento ele cessa. Então, grande parte da humanidade ainda está no sofrimento. Então, o autoconhecimento ele está aí empurrando a gente na marra através do Covid, né? Do confinamento, para a gente aprender. E você não acha que esse sofrimento ele está muito associado a essa questão da não aceitação, né? Da ideia do controle, né? Sim. Do controle. Sou... Mas o controle tem um... Pode falar. O controle ele tem uma raiz no medo, né? Então, quando a gente tem medo de perder dinheiro, medo de perder a família, medo de perder pessoas, medo de perder a casa. Então, você quer controlar tudo, né? Então, você se torna uma pessoa rígida. E aí, o corpo, a gente está falando muito de movimento e o corpo vai doer muito. Porque você quer controlar tudo. E aí, o Covid veio para falar assim, minha filha, você não controla nada. E aí, a gente tem que lidar com isso. É isso. Então a gente já pode fazer mais um link aí legal, né? O controle que dificulta a aceitação, né? Traz sofrimento e traz rigidez no corpo. Isso aí eu concordo assim, gênero, número e grau, é o que eu vejo todos os dias, né? É o que eu já vi em mim. Sim. Vemos muito na gente. Muito. Cara, eu não conseguia fazer uma flexão de tronco, assim, chegar no pé. Impossível. Chegava até o joelho. E hoje isso é possível. Então você vai vendo assim, esse processo realmente de rigidez de ideias, de rigidez de comportamento, que está associado ao controle, se manifestando no corpo. E aí a gente sabe também, como você falou, né, Karine, que os tecidos rígidos, né, eles exigem um esforço muito maior para o movimento acontecer. Eles dificultam a nutrição daqueles tecidos. Então, se a gente pensar, os tecidos precisam ser irrigados e nutridos para, por exemplo, prevenir ou corrigir algum processo inflamatório. Num lugar onde tem muita rigidez, você tem menos nutrição naquele tecido. Então, a gente começa a trazer aí para a questão do corpo, como que isso pode ir se manifestando no seu corpo. Tá? Uma postura de aceitação maior leva, então, a uma postura mais flexível. Tá? Um corpo flexível, mente flexível, né? É isso. E aí, aceitação, vale a gente pontuar aqui, aceitação é diferente de resignação. Né? Tem uma historinha que eu reproduzo, que é do professor Hermógenes, um professor de yoga, né? Aqui no Brasil, que ele fala a diferença de resignação e aceitação. Você está no mar, aí você passa a arrebentação e você se vê numa situação onde você não consegue sair do mar. Você passou a arrebentação, tem uma correnteza puxando, você não consegue sair. Aí você tem 3 opções. Né? Opção 1 é a que a gente usa com mais frequência. Com base no nosso medo, a gente começa a sair na porrada do mar. Né? Sim. A gente começa a brigar com o mar e, sem pensar muito, começa a querer voltar de qualquer jeito, nadar contra a correnteza. E você até pode dar a sorte de dar certo. Ou, de repente, você ser muito condicionado, muito forte, ou dar alguma sorte ali que ele dá certo. O resignar seria a pessoa simplesmente se entregar e dizer assim, beleza. Vamos ver onde a onda leva. Me levou, cara. E aí, agora, se por acaso passar um helicóptero aqui do Corpo de Bombeiro me tirar, beleza. Se não, me levou. Fazer o quê? Isso é resignar. É porque as pessoas falam assim, né? Aceita que dói menos. Esse aceita que dói menos está no lugar dessa resignação. Está numa coisa de tipo assim, então deixa. E a atitude mais sábia,
que a atitude da aceitação, na verdade, é deu merda, né? Reconhecer, deu merda, tô aqui, me puxou, não tem como sair por aqui, mas será que se eu nadar um pouquinho para o lado, será que se eu sair um pouquinho dessa vala, né? Será que se eu pegar uma outra correnteza, será que se eu esperar um pouquinho, me acalmar, né? Será que se eu acenar e pedir socorro? Então você cria um certo distanciamento com aquela situação e você passa a enxergar com mais clareza o que está acontecendo para ver as saídas, né? Esse é o lugar de aceitação. E o lugar de aceitação, ele é uma grande sabedoria, né? A gente aprende, na verdade, tem muitos ensinamentos para chegar na aceitação. São muitas curas que a gente precisa olhar e passar para, de fato, aceitar. E não é um aceitar da boca para fora, é aceitar que tem algo maior que tudo envolve, que você pode, às vezes, em momentos, entregar. Aceitação, para mim, é uma entrega, né? Que é entregar. Não depende de mim mais, né? Eu já fiz o que eu pude. Tipo, o cara tentou nadar e ele se entrega. É isso. Para mim, a aceitação, ele tem uma questão da entrega para algo maior. E Por que isso não que é tão fácil chegar nela. não, É um caminho longo. é um cultivo diário, né? E a gente está aqui falando, não quer dizer que eu sou mestre Não, primado de vivo aceitação. aceitação todo dia. Tem dia que não rola. Você só com os travesseiros aí tá tudo bem. Você tem que extravasar também, senão aquela raiva fica no corpo e aí dói, e aí tudo é um grande problema para você, para sua saúde. Isso, perfeito. Gente, quem quiser trazer perguntas, enquanto a gente Nossa, estiver tem aqui, várias pessoas conhecidas. Monique, minha mãe, Andressa, minha olha, irmã, minha cunhada, Érica, Fábio, Letícia, Ellen. Beijo para todos vocês. aí, então fiquem à vontade para trazerem questões, perguntas, colaborações, né? Todas nós Sempre, aqui, tá tudo no mesmo barco. todo mundo é um barco, isso aí. Talvez a gente só tenha visto algumas coisas um pouco antes, né? É, Talvez só isso. E aí, para a gente tornar a coisa bem, assim, bem prática, que sinais que a pessoa pode observar no corpo dela de que, porque de repente ela está até lá no discurso, né? De não, tá tranquilo, pô, tá tudo tudo bem. certo, tudo Sim. bem, isso aí. O corpo Tá nunca naquele, mente, né? mas o corpo está dizendo outra coisa. E que sinais são esses que a pessoa pode observar no próprio corpo? Que lugares, Vou onde... começar contando uma história que aconteceu hoje à tarde de uma aluna que vive com dor no ciático. Só que o vive com dor no ciático dela tem momentos certos. Quando ela tem que lidar com a questão do dinheiro de forma conflituosa, escassa, o ciático dela pita. E isso sim, por muitos anos. E aí uma coisa que eu gosto muito de trazer é que nem sempre você tem que tirar a dor ou fazer algum tratamento para ela. Você tem que, às vezes, o corpo ele só conversa com você. Porque quando aquela situação dela termina, o ciático dela some. Tipo, ela não sente mais dor. Nem a lombar dela dói. Então a lombar tem muito a ver com medo, né? Toda a estrutura anatomicamente do quadril, ele envolve muito raiz. E raiz tem a ver com tudo que envolve o nosso material, tudo que envolve nossa família, nossas crenças mais enraizadas, nossa ancestralidade. Então, se o corpo está doendo, vamos se perguntar por que está doendo. E entender que nem sempre você tem que buscar um médico, buscar uma fisioterapia, buscar uma reeducação, né, de movimento. Isso às vezes é necessário. Mas primeiro eu gosto sempre de levar isso para o meu trabalho. Vamos entender se é só uma conversa, como a gente está fazendo aqui, é um bate-papo, olha só está acontecendo isso. Então eu acho que o autoconhecimento, ele começa por aí. O que essa dor está me dizendo? Por que a minha lombar dói tanto?
Será que é só o abdômen que está fraco? Será que é o quadril, o glúteo que não está ativado? Será que só tem isso? Ou É tem só questões mais fortalecimento. profundas, né? A nossa profissão tem muito essa questão. Vamos fortalecer, vamos isso, vamos aquilo. E vamos entender primeiro o que está acontecendo nesse corpo, antes da gente fazer qualquer coisa, antes da gente até tocar no outro. Isso, Exatamente. E, então, essas regiões, as regiões que eu também ia falar, óbvio, principalmente a parte da coluna lombar, lombopélvica, né? Então, assim, isso. lombar, quadril, é uma região ali sensível nesse momento, né? A joelho também, Joelho. bem sensível. O joelho é uma articulação do nosso corpo que ela é muito flexível, né? O joelho, em tese, né, naturalmente, Sim, ele te dá a possibilidade de uma flexão máxima e de uma extensão máxima, né? Um joelho saudável. sim. Joelho que Outra, dói é joelho que uma dói, pessoa pouca inflexível, flexibilidade. né? Exatamente. A gente faz uma relação com o joelho com posições também, né? Posições da vida. Então, e essas duas áreas também trazem, remetem uma relação também com o rim, né? Que é um órgão biologicamente, assim, que lida muito com a questão do medo. É um órgão que Sim, entra em ação quando a gente está numa situação de luta e fuga, né? exatamente. Eu E adoro aí, trabalhar com lombo pélvico, porque nossa vida está ali. A nossa vida está toda localizada, né? São os dois chakras principais, né? Quem não sabe aqui o que é chakra, chakra é um sistema energético que interliga nosso corpo e nossa alma. Então, todo nosso registro, né? Ele tá no quadril, tá na nossa lombar, tá no nosso cóccix. Então, eu gosto é muito isso. também de trabalhar com essa parte, em todos os Eu costumo níveis, vamos brincar dizer que assim. é a fundação da casa, né? É a fundação É da a casa, fundação é da ali. casa. Tem E uma às pergunta vezes da racha lá. Monique. Sim. Eu vou falar uma coisa também que a Monique comentou aqui. Aí, só para fechar o lance do quadril, é que às vezes racha lá no Sim. teto, na extremidade, a dor é no ombro, mas o negócio é no quadril, né? É. Acontece bastante. E aí, a Monique levantou uma questão sobre o lance do dinheiro, né? Esse é o medo da falta, né? Aí, Sim. eu vou levantar uma outra questão. É o medo da falta ou é o medo do julgamento pela falta? Né? Porque, Complexo. porque Assim como o sistema lombo-pélvico. na verdade, se a gente for pegar, eu imagino, tá? Que nós aqui, por mais dificuldade financeira que todos nós já possamos ter passado na vida, muito provavelmente, eu acredito que quem está aqui, né, ou quem vai ver essa live depois, não viveu a escassez de não ter mesmo, assim, de não ter o que comer, de não ter, assim, aquela escassez que Sim. aí realmente, isso é um problema financeiro. Não ter onde A morar, não ter o que materializada, comer. né? Não a É, sentida. exatamente, cara. Essa escassez de dinheiro que a gente sente é a escassez do julgamento que a gente vai sofrer social por não ter correspondido à expectativa de você ter dinheiro. O assunto financeiro, para mim, ele é muito complexo, principalmente no Brasil. Que a gente vai entrar em questões sociais, em questões ancestrais, né? Que cabe uma outra live se a gente quiser falar só de quadril e ancestralidade. Seria interessante a gente abordar isso. Eu adoro. Então a gente vai falar de escravidão, então tá tudo na nossa genética, né? Então, assim, é bem complexo. Por mais, por mais escassa que seja a vida da pessoa, né, assim, hoje, tá? A gente pode botar aí que 90% da população ou mais tem acesso ao básico, assim. Sim, Então, então a gente, por pior que seja a situação, e que poderia ser 100% já, né? A gente podia estar nos 100%.
e que as pessoas podiam, inclusive, estar vivendo melhor. Mas, se a gente for comparar historicamente, a gente vive o melhor período da história da humanidade, né? Em termos Sim. de fome, de pobreza, já foi muito pior. Então, é só para a gente ter sempre a consciência do que realmente está trazendo medo. Você quer comentar a questão do pé, que a Monique trouxe? O pé. Ela Não, perguntou se... base familiar é quadril. Até pelo chakra básico, que vai falar sobre isso. O pé, para mim, depois fala você também, Marcos, sobre o pé. O que você acha sobre o pé? O pé, para mim, é caminhar. Caminhar na vida. Então, se o tornozelo está com pouca mobilidade ou o pé dói, eu tenho dificuldade de ir para a vida. Eu estou na dúvida, né? Ou na dúvida ou na Trabalho. dificuldade de ir para a vida. E aí depende do lado, né? A gente tem o esquerdo, tem o lado direito. O esquerdo fala do feminino, né? Todo mundo tem essa energia feminina e masculina dentro da gente. Então, o feminino é o acolhimento, a intuição, a compaixão, a aceitação, né? Que você falou antes aí. Então, se o nosso esquerdo dói, a gente tem essa dificuldade de se acolher, de se respeitar, de aceitar a vida, de aceitar o que é no momento. Então, o direito tem muito a ver com o masculino, que é a vida profissional, a vida em si, né? Sair para a vida, lado financeiro. Então, já até me perdi. Ah, do pé. Então, se o pé dói, para mim tem a ver com dificuldade para a vida, de É, caminhar, né? a gente até ter cuidado aqui, né? Porque sem uma avaliação, né? Sem entender um pouco mais o que é, Sim, onde isso claro. ocorre, né? Mas de maneira geral, para a gente só com cuidado de não ser leviano, de maneira geral eu interpreto dessa forma também. O pé é mais ou menos o seguinte: uma dor no pé é como se eu estivesse pisando em ovos, né? Sim. Então eu não estou muito firme naquela minha pisada ali, no meu caminhar, como você falou. Também vejo dessa forma. E a dor no pé, ela também te chama, todas as dores te chamam, mas a dor no pé em especial, ela convida muito para um olhar para dentro, né? Ela te faz fazer isso. Ela Olha, te, ela te faz olhar para dentro verdade. de qualquer jeito, assim. Verdade. Então, Interessante essa visão. essa é Muito legal, né? verdade isso. Sim, Ouvi uma vez e abracei essa visão. Então, dores nos pés também tem um chamado para você olhar para dentro. eu acho que todas as dores, né? Se a Todas. gente começar a se perguntar, o que é isso que eu estou sentindo? A resposta vem, sempre vem, é só saber perguntar e ficar ali esperando a resposta porque ela vem. E aí, a gente falou aqui, eu não tenho nem muita noção do horário. Mas vamos tocando aqui, né? Porque o Instagram ele corta a gente com 1 hora. São 7h38. E tá tranquilo. Então a gente falou assim das implicações, né, da questão do isolamento, falando de aceitação, fazendo aqui um apanhado, algumas pessoas chegaram agora, o quanto a questão do controle traz rigidez, e essa rigidez pode se transformar em dor, em dificuldade digestiva, coisa que eu tenho visto bastante, as pessoas estão com muito problema no trato digestório, e é Sim, um trato que por si só exige flexibilidade, maleabilidade para que a comida passe de maneira fluida, né? E a conta, então, o outro lado seria uma pessoa com mais flexibilidade, mais aceitação do momento e tal, tende a passar de maneira melhor por isso. E aí a gente comentou aqui de uma zona, aí é importante dizer o seguinte: como cada um tem um mapa de mundo, né, aquela ideia da PNL, da Programação Neurolinguística, o mapa não é o território, né? Então, como cada um cria o seu próprio mapa do mundo, né, aí, com base nas nossas
experiências, do que a gente observa e tal, crenças e valores, enfim, a gente cria o nosso próprio mapa do mundo. Tá? O mundo, para mim, não é igual para a Karine, não é igual para Viviane, que está aqui agora, para Ellen. Cada um cria a sua ideia de mundo. Né? Pode ser que você também traduza no seu corpo a dor num lugar diferente do que a gente falou aqui. A gente falou muito de lombar, quadril, joelho, coxa, talvez. A coxa também tem um pouco de relação aí com o intestino. A gente falou dessa região, mas de repente, para você que vê o mundo de outra forma, ela pode aparecer no trapézio, pode aparecer com uma dor de cabeça muito forte, né? Então é legal ficar atento de qualquer forma a outras dores. Né? E aí, que dicas que a gente pode entrar agora aqui, assim, né? Para ajudar de vez, assim, né? Para as pessoas saírem com um caderninho anotado o que fazer. O que fazer? Bom, eu comecei pela autoobservação, né? Se perguntar, primeiramente, por que que dói? Você vai ter essa resposta. E aí, segundo, bom, aí depende da resposta que a pessoa vai ter, né? Do que fazer aquilo ali. O que que eu faço com aquilo ali que está doendo? Eu gosto muito de falar de autoobservação e o respeito. Começar a se respeitar. Então, se eu estou com um tornozelo mega dolorido, beleza, eu posso me perguntar por que que ele está dolorido. E por que que eu vou sair para correr? Por que que eu não posso me respeitar e fazer outros tipos de exercício? Deitado, que eu não vá usar uma base, né? Que a base não seja o pé. Então, eu acho que é muito começar a se olhar, se perguntar as coisas e se acolher de uma forma que você merece esse respeito. Né? Seu corpo merece esse respeito. E principalmente em pandemia, né? A gente está vivendo momentos que, falando de base, eu acho que é igual para todo mundo. Porque está todo mundo lidando com medo. É medo de perder trabalho, é medo de perder dinheiro, é medo de perder família. Então, os medos são iguais. Cada um enfrenta de uma forma, né? Então, é primeiro se respeitar. Né? Esse acolhimento por você e depois entender por que que tudo dói, por que que tanto uma articulação ou um grupamento muscular dói. E esse é o se acolher, né? Para mim, são as primeiras coisas que eu falaria para vocês fazerem. E é o que eu faço comigo hoje. Tem dado muito certo. Então, tudo que você falou, a gente pode pensar o seguinte, né? No trabalho com o corpo, algum trabalho de movimento, não necessariamente pilates, não necessariamente yoga, não necessariamente, pode ser, mas não necessariamente correr. Um trabalho de movimento que seja respeitoso com você mesmo, que seja generoso, suave, né? E que, assim, também para alinhar a expectativa com as pessoas, né? A gente falou em algum momento aqui que quem cultiva tem. Sim. Né? E aí, a gente vive uma coisa meio assim, né? A gente vive mais como caçador do que como agricultor. A gente acha que vai sair para caça e vai resolver os nossos problemas lá caçando um urso e tendo comida para um mês, né? Quando, na verdade, essas propostas, então, por exemplo, a meditação, por exemplo, o movimento, o exercício, são propostas de cultivo para a vida. Sim. Que não vai, assim... É bom falar isso para que as pessoas não se frustrem, né? Mas aí eu comecei a fazer o exercício e não mudou nada. De repente, porque você fez um mês. O que é um mês na sua vida? Né? De repente, porque você fez 6 meses. O que é 6 meses na sua vida? Então, fez 6 meses. É a pressa, né? Semana. É o fast food, né? De uma certa forma.
Fast food funcionou Pô, muito bem por conta da pressa. E aí o é. confinamento fez a gente falar, olha só, não adianta ter pressa. Tudo hoje está muito acessível, né? Então a gente criou essa mentalidade de que você não liga para mais ninguém e está ocupado, né? Eu cheguei a pegar isso. Você ligar para alguém e o telefone está ocupado. O que você tinha que fazer? Esperar. Ninguém Aí espera você mais. vai, procura no WhatsApp, procura no Telegram, procura no Facebook, sai mandando. É, é. E se a pessoa não responde naquele exato momento, você já fica alucinado. Então a gente criou essa ideia das coisas serem muito rápidas. Então, assim, a Karine trouxe a reflexão do respeito, pois é, isso gera ansiedade, exatamente. Algumas pessoas falando de ansiedade, porque parece que o resultado vai ser imediato. Eu tenho certeza do seguinte, uma prática de movimento, né, seja ela qual for, movimento de exercício, com bastante consciência, com bastante respeito, com bastante suavidade, vai te trazer benefício desde o primeiro dia. Sim. Desde o primeiro dia, desde a primeira prática. Você vai sentir isso. Não precisa ficar com a frase do mar. Sinta você no seu corpo. Né? Mas é óbvio que para você ter resultados consistentes, você precisa que essa prática também seja consistente. Né? Regular, perene. Fala aí. Tem não sei nem se a gente pode dizer que é uma técnica, é uma forma da gente lidar com esse movimento. Isso é muito chamado de movimento inteligente ou movimento intuitivo. Tem até alguns profissionais de educação física que já estão usando isso, que é você acordar de manhã e se perguntar o que o meu corpo quer hoje. Só que para a gente chegar nessa intuição, a gente precisa trabalhar as neuroses, trabalhar as obsessões, as ansiedades. Então, o corpo sabe o que ele precisa. Se ele quer fazer um trabalho de yoga, ele vai pedir aquele trabalho. Se ele quer correr, né, tipo ir para a vida, ir para a praia, ele vai pedir isso. E é importante a gente aos poucos, né, Marcos? É trabalhar isso aos poucos. É uma cultura Porque ainda que não ainda está no caminho. essa sabedoria está aqui em todos nós, Né? mas ela hoje tem muitas camadas na frente dela. Sim, Né? Então, como é que você pega uma pessoa? Eu acredito nessa linha também. Eu procuro estimular isso nas pessoas, mas eu percebo o desconforto. Né? sim. Quando, Onde tem problema tem desconforto. E é ali que quando eu vi funciona. você escolhe o próximo exercício que você quer fazer. Vai lá, o que você quer É. fazer? A pessoa olha para mim espantada e diz assim, como assim? É Não um sei. pouco tirar o trabalho do personal no sentido de eu tô ali, ele sabe, ele vai mandar eu fazer. Ele estudou para É, isso e não é bem assim. porque a gente foi treinado a vida toda assim, né? Então você foi treinado numa escola onde tudo chega pronto para você e você necessariamente precisa se adequar àquele conteúdo já pronto. Se você questiona muito, você é chato. Né? Se você escreve se você chega ao resultado de uma fórmula matemática sem a fórmula que foi ensinada pelo professor, você é reprovado. Chegamos a esse É. tipo de A gente alucinação. viveu eras onde o professor era o suprassumo, né? Ele é o cara que tem o Exatamente. conhecimento. Então, se a gente questiona esse grande mestre, a gente está, né, na berlinda. Então, acho que não Então, é mais assim. é possível acessar essa sabedoria. A grande autoridade é você, né? Não é nenhum profissional. Mas isso também requer cultivo, também requer Disciplina. esforço, disciplina, um trabalho consistente. A meditação é um caminho incrível para isso, porque é uma forma de justamente você sentar e se ouvir É. só, né? Sentar e se observar. Mas aí é claro que você teve um dia todo acelerado, super acelerado. Aí você sentou 10 minutos no primeiro dia.
né? Aliás, você tem uma vida acelerada, né? Uma vida aqui Sim. rodando em 440 volts. Aí você vai, um belo dia, você decide meditar e senta lá e decide meditar por 10 minutos. Vai ser fácil fazer isso? Não. Sua mente vai parar para você se observar e tal? Não. É. Eu queria Mas, dar uma dica que serviu muito para mim quando eu comecei a meditar, que eu falava, isso aí não serve para mim não. E aí eu ouvi de um, não lembro nem quem foi, mas ele falou assim, o teu estômago ele foi feito para digerir, a sua mente foi feita para pensar. Então você não vai parar a sua mente, porque ela tem um objetivo para pensar, ela está aqui para pensar. É você observar, como é tipo o observador. O observador ele é como se ele saísse daqui e ficasse te olhando de frente. Você não se identifica. Então, quando você sentar para meditar, coloca né, o reloginho ali para 5 a 10 minutos para você não estar com a mente dentro do tempo. E segundo, é só você observar o pensamento. Ah, você está julgando alguém. Você fica ali, nossa, eu estou julgando alguém. Que legal. Sem a crítica. E fica ali, daqui a pouco essa nuvem vai embora. Mas não, a gente fica, eu tenho que parar de pensar, eu tenho que parar de pensar, eu tenho que parar de pensar. E não vai parar, porque a mente está fazendo o trabalho dela. Assim como o estômago está ali, digerindo. Ele não vai parar. você embarca no trem do pensamento e vai embora nele, né? Ao invés de só observar o trem passando, né? Quando você não se apega, aquilo vai embora. É a nuvem, né, no céu que tá ali passando e aí ela vai passando. Simplesmente É. passa. E tem Sem várias formas, controle. tem várias formas de fazer isso, né? Ah, mas eu não consigo mesmo sentar. Às vezes a pessoa, inclusive, está com dor naquela região que a gente estava falando, do quadril, e Sim, sentar para meditar. É dolorido, é doloroso, né? Tem várias formas de fazer isso. Você sim. pode meditar caminhando. Meditar é uma intenção, não é um fim nela mesma, É né? uma É uma intenção presença, né? por dentro. Então, quando eu estou fazendo algum tipo de movimento, eu estou caminhando, eu estou correndo, eu estou fazendo uma série de yoga, eu estou fazendo uma série de pilates, eu posso simplesmente interagir com aquele movimento e observar o que, que aquele movimento desperta em mim. Né? Isso é uma forma de meditação. Sim. Tá? Só que aí a pessoa bota uma música, né? Para justamente não ter que Olhar olhar para para as aquilo. árvores, olhar para o céu, ouvir o barulho dos carros. Isso é se É, manter na presença. é. Então, quanto menos recursos você usar para te tirar daquela sensação, né? Se é uma sensação incômoda ou cômoda, não importa. Quanto menos recursos você utilizar e quanto mais você interagir com aquela sensação, mais você está treinando a sua mente, o seu sistema, a fazer esse exercício, né? De interação, de observação. Sim. Isso dá para fazer o tempo todo, né? E é um treinamento diário, E né? Presença não é tão fácil. E é diário. É estar comendo, é estar ali. E não na televisão, na rede social. você não vai receber uma faixa preta em determinado dia. Toma aqui. Agora você é mega graduado em atenção, toma sua faixa preta. Não vai No acontecer. caos que a gente vive, isso é um trabalho, todos os dias. E eu tenho certeza absoluta, nunca tive a oportunidade de visitar ainda. Mas eu tenho certeza absoluta que o monge tibetano, lá no monastério, lá, também passa por isso. Eu não Só que ele sei. passa por isso Ele eu não de sei. uma maneira. Ele passa por isso. Já vi muitos relatos. Nunca estive lá, mas já vi relatos. Porque, como você falou, a mente dele, ele é ser humano também. Então a mente dele também foi programada para Sim. pensar. Tá? É. Só que a forma de interagir com o que está acontecendo é que é diferente. Né? A forma como ele está se nutrindo, do que ele se nutre, é diferente. E são opções que a gente pode fazer também. Né? Sim. Vida E aí, saudável assim, também é o que eu assisto, o que eu leio, as pessoas exatamente, com quem eu exatamente. convivo, o que eu falo com elas também.
É isso aí. E aí eu já estou aqui imaginando que a gente está meio que no tempo já final. 5 minutos. Aí, tô bom de horário. Aí, pô, tem gente que vai ver esse vídeo, que viu agora, que vai ver a gravação e tal, e quer fazer um trabalho com a Karine. Como é que essa pessoa chega até você? Onde ela se encontra? Por aqui. Corpo @corpo terapia, né? terapia, corpo.terapia. E estou jogando muitos conteúdos lá, muitos insights que têm acontecendo, aliás, está acontecendo. E vamos lá, E aí, esse essa pessoa caminho. ela pode fazer um trabalho online com você, ela pode fazer um trabalho Sim, sim. presencial. O presencial somente em Niterói, no Rio de Janeiro, e online para todo mundo, tirando a língua alemã e mandarim. Boa. É só Estou alemão falar aberta aí inglês. ao mundo. Tá, beleza. Comigo também, eu estou aqui, ó, na sala, no meu estúdio aqui em Caraí, presencial só por aqui também, mas também tem essa possibilidade do online. A gente tem algumas alternativas para isso, né? Reforçando essa questão das opções. Eu estou, por exemplo, agora aqui fechando uma jornada de um dia que começou às 7 horas da manhã, com a minha primeira aula às 7, e estou indo aqui com vocês até às 8, mas isso é leve, né, cara? Isso é leve. É, Isso não é. Eu já trabalhei bem menos e fiquei muito mais cansado, muito mais desgastado, estressado, porque em algum momento eu despertei e resolvi fazer opções leves na minha vida, inclusive o meu trabalho. Isso não é um privilégio, aliás, isso é um privilégio em partes, sim. eu ter essa opção, mas muitos aqui que estão vendo, que vão ver, eu tenho certeza que também tem essa possibilidade de fazer a opção por um trabalho leve, por uma vida mais leve, e, e os benefícios são incríveis, né? Eu imagino que para você seja assim também, né, Carlinhos? Muito. É um encontro que você faz de. É que quando a gente ainda vive nas questões do ego, a gente ainda tá. A gente se fica amarrada, né? Fica naquela situação. Igual você falou, foi um peso na minha vida. Eu também já vivi esse peso. E quando a gente encontra aquilo que vibra na nossa essência, na nossa alma, a gente. Não importa se você trabalha 15 horas, você não se cansa, não desgasta. Exatamente. Com pausas, né? É claro, não foi Sim, direto, claro. sempre. Não é 15 direto, foi só uma ilustração. E é só para a gente. Então, essa oscilação é importante, Sim. mas é isso. Então, que essa mensagem ajude quem estiver precisando, né? Porque a gente trocou hoje aqui seja útil. E quem precisar de um apoio mais pessoal, tanto a Karine quanto eu, como diz um professor de tênis aqui de Niterói, do Nilson Venâncio, amigo, se concorrência fosse ruim, shopping center não existia, né? Terão mais Então, lives, né? é, a gente é muito mais forte aqui somando e Com trazendo certeza. essa informação para todo mundo. E quem procurar a Karine vai estar sendo bem atendido, quem me procurar vai estar sendo bem atendido. É essa a importância de trazer a informação, né? Esse é o recado. Como É formar essa isso? egrégora leve e boa do exercício físico, do corpo, né? É. Então, beleza, gente. Chegamos ao fim. Eu vou, durante esse mês, eu fiz uma live semana passada nesse horário, gostei bastante, encaixa bem para mim também. Eu vou continuar durante esse mês fazendo as lives e a gente vai divulgando por aqui, vou convidar mais pessoas, a ideia é essa. Fica à vontade quando quiser voltar, Karine, você é muito Sim. bem-vinda. Gostei de Me brincar provoca. desse negócio. É maneiro, mas me Sim, provoca hoje com é. temas também, né? Sim. Traz temas aí.
E tem 7 segundos para acabar. O Instagram está me avisando Obrigada, aqui. gente. Gratidão pelo